Poderes extraordinários, inclusive cura e clarividência, podem desenvolver-se quando o indivíduo retém o sêmen, ou a energia ovariana, e direciona sua força de volta para o corpo. Muitas mentes privilegiadas garantem que, se o indivíduo pudesse reter esses fluidos durante a vida inteira, o corpo não sofreria decomposição após a morte. Os santos, cristãos, budistas, maometanos ou taoístas fizeram uso da força que habita a semente vital para realizar milagres. O caso mais famoso que eu tenho conhecimento que aconteceu justamente isso foi o caso de Paramahansa Yogananda, o qual aconteceu ainda neste século XX. Segundo nos relatam, Paramahansa Yogananda tinha conhecimento de qual seria o momento do seu desencarne. Então, quando estava para chegar a este momento, ele chamou alguns dos seus amigos mais pessoais, fez uma reunião de despedida com eles e, quando chegou no exato momento, colocou-se em uma posição meditativa, atingiu um êxtase transcendental, o qual é chamado de Mahasamadhi, e intencionalmente saiu do seu corpo. Após este fato, que por si só já é incrível e extremamente incomum, contam que o seu corpo, após o seu falecimento, permaneceu incorruptível, isto é, não entrou em decomposição. Sempre quando leio ou ouço essa história novamente, eu me impressiono profundamente. Afinal, uma coisa é nós entrarmos em contato com essas histórias por meio de relatos longínquos de sábios que viveram há milênios e milênios, os quais muitas vezes se confundem com mitos ou mesmo com lendas. Agora, outra coisa totalmente diferente é quando uma história dessa é atribuída a um personagem que está aqui, extremamente próximo de nós, que viveu no século XX, sobre quem há muitas e muitas filmagens, fotografias, livros e relatos históricos. Para mim, um fato destes, como este que aconteceu com Paramahansa Yogananda, é de uma importância extraordinária. Sem exagero algum, é um fato maravilhoso e que só fortalece e comprova mais ainda os poderes ocultos que podem ser conquistados por meio do devido direcionamento e cultivo da energia sexual. Afinal, histórias como esta de Paramahansa Yogananda são relatadas em diversas tradições espirituais e religiosas do mundo inteiro. Pessoas que reteram a sua energia sexual por uma vida inteira ou por décadas e décadas, canalizando-a em seu corpo e conduzindo-a para a sua evolução espiritual, realizaram milagres em vida e, como se não bastasse isso, realizaram milagres após a sua morte. Por mais que algum dia a nossa ciência possa demonstrar que este, por mais incrível que nos pareça, pode ainda ser considerado um fato natural, não deixa de ser uma bênção fantástica que ocorrências destas aconteçam em nosso cotidiano, aconteçam em nossas vidas, para nos provar, para nos mostrar, para tornar ainda mais concreto o poder incrível desta fonte que temos dentro do nosso corpo. Não sei vocês, mas histórias como estas me inspiram profundamente. Agora, eu vou trazer para vocês pequenos relatos provenientes de diversas tradições ou ainda de diversos estudiosos dessas tradições que também se alinham, se harmonizam com os princípios e a conclusão encontrada na filosofia sexual taoísta. A primeira pessoa que eu trago é Theophrastus Bombastus Paracelsus, ou simplesmente, visto que eu não sei falar latim, o famoso Paracelso.
E aqui podemos ver uma pintura de Paracelso, o qual foi um famoso médico e alquimista do século XVI. Ele nasceu em 1493 e faleceu em 1541. Só para vocês terem uma ideia, Paracelso era tão conhecedor e estudioso da medicina de sua época que ele, já no século XVI, sabia que o mercúrio podia curar a sífilis. E ele também chegou à mesma conclusão do taoísmo com relação à energia sexual, a qual é de extrema importância, seja para a saúde física, seja para a saúde espiritual do ser humano. E também distinguiu a diferença entre o fluido do esperma e a aura seminalis, que seria a luz ou energia do esperma. Ou seja, segundo Paracelso, haveria o esperma material, físico, o qual podemos enxergar com os nossos olhos durante a ejaculação, e neste esperma haveria também uma energia bastante poderosa, a qual ele chamou de aura seminalis, que seria uma espécie de luz ou energia espiritual contida no esperma. Aqui, vale a pena eu dizer que esta parte do curso eu extraí daquele livro mais filosófico, que trata das práticas sexuais taoístas para os homens. Por isso, eu vou trazer uma sequência de vários homens durante a história que falaram, sobretudo, sobre as questões da energia sexual masculina. Mas, conforme estudamos, não seria de se espantar que nos ovários femininos também houvesse uma espécie de aura, uma espécie de energia espiritual contida dentro dos óvulos. Claro também que há a questão do patriarcalismo, o qual favoreceu imensamente que houvesse muito mais homens que se aventuraram nessa questão espiritual, e até mesmo pelo patriarcalismo existente em muitas tradições e correntes religiosas, muitas delas sendo inclusive fechadas e proibidas para as mulheres. Por isso também não é de se espantar que haja muito mais relatos e estudos provenientes de homens. Mas, independentemente disso, saibamos que tudo o que existe para o homem também existe para a mulher e vice-versa. Então, retornando no Paracelso, todos os órgãos do sistema humano, assim como todos os seus poderes e atividades, contribuem da mesma forma para a formação do sêmen. O sêmen é, digamos assim, a essência do corpo humano, contendo todos os órgãos deste último em uma forma ideal. Olha que incrível, pessoal! De maneira quase análoga à constatação taoísta, que diz que todos os órgãos do sistema humano contribuem com a sua melhor energia para a produção da energia sexual e dos materiais sexuais, os óvulos, o sêmen e assim por diante, segundo Paracelso, no sêmen do homem haveria, de uma forma ideal, todos os órgãos contidos no corpo humano, sendo que, de acordo com ele, todos os órgãos do sistema humano, assim como todos os seus poderes e atividades, contribuem da mesma forma para a formação do sêmen. E ele continua: tal emanação ou separação entre a semente sexual e sua energia acontece através de um tipo de digestão e por intermédio de um calor interior, que durante a época de virilidade pode ser produzido no homem por estar próximo a uma mulher, por pensar nela ou pelo contato com ela, assim como um pedaço de madeira exposto aos raios concentrados do sol pode pegar fogo. Ou seja, de acordo com Paracelso, esta energia, esta aura que se encontra no sêmen,
apenas poderia ser separada, apenas poderia ser emanada do sêmen através de uma espécie de digestão provocada por um calor proveniente do contato entre um homem e uma mulher, ou ainda por um homem pensar em uma mulher. E aqui, pessoal, eu peço novamente para que vocês tenham a compreensão histórica do momento e do lugar do qual falava Paracelso. Da mesma maneira como ele estava falando do ponto de vista masculino, o qual, conforme nós estudamos, também pode ser visto no universo feminino, é lógico aqui nós também fazemos um paralelo com a questão homossexual. Se um homem ou se uma mulher sente atração sexual por outro homem ou por outra mulher, se é este contato, seja por meio do pensamento, seja por meio físico, que faz a sua energia sexual vibrar, aquecer-se e expandir-se, então, logicamente, é este contato que esta pessoa precisa procurar a fim de efetuar a separação do seu material sexual da energia que está contida lá, a fim de que o seu corpo possa digeri-la, seja para funções superiores, seja para a sua evolução espiritual. Mas o que é importante e essencial para nós é constatarmos que os fundamentos do cultivo sexual taoísta também se encontravam nos textos alquímicos e médicos de Paracelso, o qual até mesmo falava da importância da expansão, da excitação dessa energia, a fim de efetuarmos a separação e a emanação da energia espiritual contida nesta matéria reprodutiva, a fim de utilizarmos para as nossas questões espirituais. Um outro estudioso que eu trago aqui para vocês é Sir John Woodroffe, o qual nasceu em 1865 e faleceu em 1936. Ele foi uma autoridade britânica na prática indiana do Tantra. Nos seus estudos, nos seus livros, já podíamos encontrar que mente, respiração e sexo estão interligados. Isto é, que as funções mentais, a nossa frequência respiratória e a nossa energia sexual estão profundamente interligados. E, de acordo com as suas pesquisas, o objetivo espiritual do yogi é carregar sua semente para o alto, fazendo aqui uma clara alusão da importância da órbita microcósmica, ou ainda da coluna vertebral, como condutora principal da energia que se encontra em nossos centros inferiores, em nosso centro sexual, até alcançar os nossos centros superiores, potencializando assim tanto as nossas funções mentais, emocionais e espirituais. De acordo com ele, o sucesso em carregar a nossa semente para o alto levaria à liberação de energias prânicas, conhecido também como o poder da Kundalini, que ascende pela espinha para os chakras ou centros de função espiritual superiores. Ou seja, pessoal, da mesma maneira que os taoístas falavam em energia Qing Shi, a qual seria transformada em energia Qi e energia Shen, os indianos que mergulharam e criaram a filosofia tântrica também falavam em subir, em elevar, em ascender a energia sexual para os centros superiores, a qual, chegando nesses centros, liberaria uma energia extremamente poderosa que eles denominaram como energias prânicas, o que nos possibilita correlacionar o Qi dos taoístas com o Prana dos indianos, como esta energia vital e espiritual que existe em abundância em cada canto e milímetro
do nosso universo e, por consequência, dos nossos corpos, sobretudo se estes estiverem pulsando em saúde e esplendor. Em The Serpent Power, Woodruff afirma: a força desses últimos centros sexuais, se direcionada para cima, eleva extraordinariamente todo o funcionamento físico e mental. Daí, esta importância central e essencial da coluna vertebral como o caminho espiritual para que o ser humano consiga ascender espiritualmente e alcançar a sua plenitude e a sua liberdade. Inúmeras práticas meditativas utilizam este caminho de elevação e ascensão da energia sexual e vital humana. Seja na Índia, seja na China, seja em outros tantos lugares, este conhecimento sagrado é profundamente explorado e trabalhado. É o verdadeiro caminho da integração, da síntese e da felicidade. Isto é, a felicidade que perdura, a felicidade que traz equilíbrio, paz, força e compreensão. Um outro autor famoso que falou sobre a questão sexual também foi George Gurdjieff, o qual nasceu em 1866 e faleceu em 1949. De acordo com Gurdjieff, por intermédio de certas substâncias ou esperma formado dentro delas, era possível tornar-se perfeito. Ou seja, ele também relaciona algo na questão sexual que, por intermédio de um trabalho espiritual com essa substância, é possível alcançar a perfeição, é possível alcançar a profunda integração, é possível alcançar a iluminação. Tal perfeição, de acordo com ele, poderia acontecer naturalmente, através da não ejeção do esperma, porém sustenta que tal processo, geralmente, requer uma técnica para liberar as energias da semente. Ou seja, assim como os taoístas e tantos outros, Gurdjieff também enfatiza a importância de não desperdiçarmos a energia sexual juntamente com o esperma. E ele também afirma que esta perfeição poderia acontecer naturalmente, mas que, geralmente, requer uma técnica para liberar as energias da semente a fim de serem utilizadas pelo corpo humano. Se formos ver por uma ótica taoísta, esta perfeição que aconteceria naturalmente seria já devido a um corpo que naturalmente consegue efetuar uma devida e eficiente circulação da energia sexual. E, claro, não desperdiçando a energia espiritual contida em sua substância sexual de maneira imprópria. Mas, em geral, as pessoas necessitam de técnicas que possam auxiliá-la neste caminho, tanto de extração dessa energia sexual, como também de elevação, circulação e absorção, a fim de que o corpo possa utilizá-la da melhor maneira possível. Um outro autor que também falou sobre a questão da energia sexual foi Kenneth Grant, o qual nasceu em 1924 e faleceu em 2011. Kenneth Grant foi um profundo estudioso do ocultismo, considerado por muitos como um mago. De acordo com ele, a função do sêmen nos tantras é formar o corpo de luz, o corpo astral, o corpo interior do homem. À medida que o fluido vital se acumula nos testículos, ele é consumido pelo calor do fogo serpentino e os vapores sutis ou perfumes desse sêmen liquefeito
vão para o fortalecimento do corpo interior. Ou seja, aqui Kenneth Grant fala abertamente da função espiritual do trabalho, do cultivo da energia sexual. De acordo com ele, não se trata apenas de uma prática que proporciona saúde física para o corpo humano, mas, sobretudo, de uma prática espiritual, a qual tem como função principal formar o corpo de luz, o corpo astral, o corpo interior do homem e da mulher. Vocês podem perceber que o processo para que isto ocorra é bastante semelhante ao que foi dito pelos autores e pesquisadores dos slides anteriores. À medida que o fluido vital se acumula nos testículos, ele é consumido pelo calor do fogo serpentino. Vejam aqui a importância do calor como essencial para fazer brotar essa energia, para fazer com que essa energia se desprenda e emane da semente, de modo que os vapores sutis ou perfumes desse sêmen liquefeito vão para o fortalecimento do corpo interior. Uma outra pessoa que também falou sobre energia sexual foi Daphne John, o qual nasceu em 1939 e faleceu em 2008. De acordo com ele, o não desperdício da vida, associado ao sentimento do amor, é de suprema importância para a transmutação espontânea da semente para os centros superiores e divinos do ser humano. Aqui, ele traz claramente a importância do amor, que, quando associado a essa energia sexual, quando comungada com a energia sexual, cria uma transmutação espontânea desta semente vital para os centros superiores e divinos do ser humano. De acordo com Daphne John, devemos encontrar uma forma de desfrutar da intimidade sexual sem desperdiçar a vida, sem perder vida, a fim de alcançar o prazer e amarmos uns aos outros completamente felizes e livres em nossa vida juntos. Isto é, ele coloca aqui tanto o prazer como o amor como sagrados, como essenciais para a transformação alquímica dessa energia, a fim de alcançarmos a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa plenitude e a nossa liberdade espiritual. Uma outra pessoa que também falou sobre energia sexual foi o poeta Carlos Soares, que nasceu em 1892 e faleceu em 1976. Carlos Soares foi um poeta e importante cabalista, isto é, estudioso da cabala judaica. De acordo com ele, seu eu, o qual, embora estático por natureza, abriga semente viva, deve lutar contra e superar o movimento sexual centrífugo que tende a conduzi-lo ao abismo da mulher. Em vez de ser levado, sua mente dirige. Aqui, portanto, ele defende claramente a importância essencial para o homem de controlar o seu instinto básico e fundamental de liberar a sua semente, o seu esperma, no que ele chamou figurativamente como o abismo da mulher. Isto é, as profundezas do seu canal vaginal. Realizando então o ato sexual, mas sem perder, sem desperdiçar a semente, este homem pode fazer uso da energia contida nessa semente sexual para benefício da sua saúde e evolução espiritual. E aqui vemos uma fotografia de uma estátua em homenagem à posição meditativa mais essencial, mais importante dos tantras indiano e tibetano, a posição de Maituna, isto é, quando o homem e mulher unem os seus órgãos genitais com a finalidade
de produzir energia sexual e meditar nela, fazendo-a subir pela sua espinha até os seus centros superiores e espirituais, conduzindo e expandindo essa energia para todo o seu corpo. Então, de acordo com os tantras indiano e tibetano, nestas filosofias há uma defesa da importância de harmonizarmos a nossa sexualidade com a nossa espiritualidade, considerando ambos os aspectos como essenciais para a conquista de nossa plenitude e liberdade espiritual. Tanto o Tantra como o Taoísmo procuram reconciliar as dualidades opostas da vida, simbolizadas pelo masculino e feminino, e ambos aceitam qualquer momento ou experiência na vida como um ponto de partida para o crescimento espiritual e como ponto de chegada para a percepção da verdade. Aqui, nestas filosofias tântricas, já podemos sentir os perfumes de uma profunda sacralização da vida, de uma profunda devoção e reverência, como não poderia deixar de ser, por todas as características expressas e manifestas contidas em nosso corpo e vida humanas. Um outro estudioso foi Keith Doman, o qual nasceu em 1945 e ainda continua vivo. Ele foi um estudioso do budismo tântrico indiano. E ele disse: retire da yoga tântrica sua terminologia misteriosa e terá uma técnica simples de meditação. Estimule o desejo, depois use-o como tema de meditação e ele se tornará consciência, um campo de vazio e puro prazer. Esse ponto, pessoal, é extremamente importante, visto que, em muitas correntes e tradições espirituais, a iluminação, ou ainda a essência do que nós somos, é concebida como um estado puro e vazio de êxtase interior, de êxtase de consciência. Deste modo, o prazer sexual torna-se uma porta de entrada, um caminho para alcançarmos esse êxtase, visto que, por meio da meditação consciente e pura dessa energia sexual, conseguimos alcançar e sentir cada vez mais e mais os variados graus de prazer e êxtase interior. O que Keith Doman expressou maravilhosa e sinteticamente como um campo de vazio e puro prazer. De acordo com Doman, o sêmen refinado no centro do coração impregna o corpo na qualidade de consciência. A perda do sêmen por qualquer meio reduz o ciclo de vida e causa palidez. Na yoga da satisfação ou yoga kundalini, a perda do sêmen é o mesmo que matar o Buda. Após a iniciação, a intensidade do desejo é essencial para forçar a essência da semente a subir o nervo medial da espinha. Não só o desejo é anulado pelo orgasmo, como também o próprio desejo pela iluminação é temporariamente perdido. Aqui, pessoal, podemos ver diversos elementos da prática do cultivo sexual taoísta. A importância de refinarmos a energia sexual no coração, a fim de torná-la consciência amorosa e afetuosa por quem nós somos. E também a advertência de que a perda do sêmen por qualquer meio reduz o ciclo de vida e causa palidez, causa enfraquecimento. E, mais do que isso, causa anulação, por um certo período de tempo, tanto do desejo, como também do desejo pela iluminação. De acordo com Doman, a perda do sêmen, ou ainda a perda da energia sexual, é o mesmo que matar o Buda. Por isso, ele enfatiza a importância da manutenção da intensidade do desejo
a sua ascensão pelo canal da espinha, o seu refinamento pelo coração, até que o mesmo se torne consciência estática e livre, isto é, plenitude e profundo bem-estar.